estado aí conosco, trabalhando, ajudando, contribuindo para o reino do Senhor. Só Deus para abençoar a cada irmão, abençoar toda esta equipe da IBD. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aí nesse dia de festa, de adoração ao nosso Senhor, e tivemos aí um trimestre muito abençoado, em que nós aprendemos aí sobre a trajetória deste homem de Deus, que foi Neemias, que nos ensinou estratégia, perseverança, ministério e muitas outras coisas. E nesta manhã nós fechamos aqui com chave de ouro a lição de número 13, os elementos fundamentais da vitória de Neemias. Texto áureo: e leu nela diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, entendidos e ouvidos de todo o povo, estavam atentos ao livro da lei. Neemias 8:13. Verdade aplicada, igreja, bem bonito. Objetivos da lição: primeiro, igreja, segundo, terceiro, o nosso texto de referência se encontra em Neemias 1, verso 4, Neemias 2, verso 20 e Neemias 8, verso 3 e 5. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Igreja. Então eu respondi e disse: Deus dos céus, e nós dos céus, vos levaremos e retiraremos, as vós não me buscaste, nem justiça, nem honra. E leu nela diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e entendidos, e os ouvidos de todo o povo estavam sobre o livro da lei. Igreja. Oremos. Bondoso Deus, eterno Pai, nós te louvamos nessa manhã pelo privilégio de estarmos aqui e aprender um pouco mais da tua palavra. Nós já te louvamos, nós já te adoramos, agora iremos receber o principal desta festa, que é a tua palavra sobre os nossos corações, Pai querido. Usa o pastor Jorivei, que seja uma bênção para nós nessa manhã. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pastor. A paz do Senhor, irmãos. Poderão se assentar. Estou feliz hoje por poder participar convosco neste período festivo. Eu falei aqui na última vez que estive aqui, vou repetir. Todo culto para nós é um período festivo, irmão. Nós estamos em festa. A gente se reúne, os problemas são esquecidos. A gente só lembra do problema na hora que sai lá fora. Então estamos no período festivo, encerramento da escola, desse trimestre, da escola dominical. E eu fui convidado para ter convosco hoje. No entanto, eu quero agradecer aqui ao pastor Gesaí, aos obreiros. Deus abençoe, pastor. Agradecer ao pastor Gesiel, que tem, junto com os obreiros, confiado essa particularidade aqui, da gente poder ter com os irmãos. E é interessante porque a escola dominical, ela tem um fator fundamental. A escola dominical evangeliza e ensina ao mesmo tempo.
Acontece é que em muitos lugares por aí a escola dominical tem sido banida, tem sido substituída por cultos animados, por coreografias, por pregações que muitas vezes são esquecidas logo após o culto, sendo que a escola dominical traz um ensino direcionado. É tudo esquematizado para trazer ensino para nós, que cada domingo traz um ensino dentro de uma determinada área. Então a escola dominical é a maior escola do planeta. Em todas as partes do mundo tem gente reunida igual nós aqui, domingo de manhã, participando da escola dominical. Agora tem alguns lugares por aí que tem deixado a desejar com relação à escola dominical. Os irmãos aqui que conheceram, no caso o nosso pastor Gesaí, sabe que em uma determinada cidade aí nós tínhamos uma escola dominical. Eu participei da escola por alguns anos, que fiquei lá 33 anos, participei da escola. Quando saí de lá, a escola dominical tinha 1.741 alunos matriculados. Só que a escola permanece até hoje. Tá, isso é gratificante, irmãos, saber que estamos participando de uma escola tão grande como esta. Escola. Engraçado, porque vende para nós aqui uma revistinha da escola dominical, preço de uma Coca-Cola. Tem muita gente que não dá valor, mas eu tenho revista da escola dominical de 1957. Está lá no meu arquivo lá. Tem, não tem, pastor? Tem, de vez em quando eu volto lá. Tá, então é assim. A escola dominical deveria ser frequentada por pessoas de toda a classe social, crentes e não crentes, só porque é difícil, nem os crentes não querem mais hoje. Eu vou começar a jogar limpo com vocês hoje aqui. A lição de hoje fala sobre edificação. E a Bíblia diz que nós somos chamados um para edificar de uma forma, outro de outra forma. A Bíblia diz que Deus tem separado alguns para funções específicas, porque a igreja na realidade ela é formada por diretorias e departamentos. A diretoria, chamada diretoria executiva de uma congregação como esta aqui, tem um líder geral, que no nosso caso é o pastor Gesaí, e ele coloca do seu lado na diretoria quem ele quiser. O vice-pastor, o secretário e tal. É assim que funciona. Mas tem os departamentos, em que essa diretoria escolhe determinados irmãos para trabalhar nos departamentos. No caso, mocidade. Aqui tem os irmãos aqui, né? Que é uma escola especial aqui do lado, né? Isso é fantástico, irmãos. Irmãos que louvam, né? Isso. Então, tem os departamentos. Acontece que tem muita gente enganado com relação a funções. Eu sei que não é o caso aqui, mas eu vou só dar um parecer, até ler aqui o que eu preciso falar hoje. Por exemplo, a igreja, quando o pastor acha por bem, separa um irmão ou irmã, pode até ser, mas no caso a maioria são os irmãos, para auxiliar da obra, são chamados cooperadores. Se esse se desenvolveu bem, ele é separado para o diaconato. Aí ele é consagrado para o cargo na diaconia da igreja. Se ele se desenvolveu bem, ele é separado consagrado ao presbitério. Até aí é local. Um presbítero que sai daqui vai congregar em outro local. O irmão lá recebe como presbítero se quiser. É local. Mas o pastor aqui cedeu essa confiança. A partir daí, existem os outros cargos que passam a ser ordenados. A evangelista, missionário ou pastor. Aí é ordenança, aí depende da convenção nacional.
Acontece é que muita gente, quando chega ao presbitério, fica doidinho, rapaz, eu quero ir embora, eu quero ir para pastor, mas não sabe que o cargo de presbitério é o maior cargo da igreja. No passado não existia reunião de obreiros, existia reunião do presbitério. Pastor Jesaí, que os irmãos mais antigos sabem disso. Inclusive o cargo de presbítero é o único cargo dentro da igreja em que um presbítero, quando for ser julgado pelo ministério, tem que ter testemunha. Evangelista, pastor, não existe nada, mas para presbítero tem que ter testemunha. Se não tiver, o caso dele não pode ser julgado. Só para vocês verem, o presbítero é o único cargo da igreja que é autorizado a ungir enfermo. Aí a pessoa, pastor, irmão, pelo amor de Deus, essa questão de ser evangelista, o que é o evangelista? O evangelista é a mão do pastor. Ele chama o evangelista, faz, abre campo de trabalho, é o testa de ferro da igreja. O evangelista abre o trabalho e chega para o pastor e fala, manda o dirigente para lá, está pronto para funcionar. O presbítero, a função é tão alta que é chamada de auxiliar do pastor. O presbítero tem que ficar de olho, se o pastor está precisando de água, ele fica olhando para o pastor o tempo todo. Se o pastor dá um aceno, pede para fazer alguma coisa, traz a Bíblia, eu quero o livro. Essa é a função do presbitério. Aí a pessoa, aí depois destas funções que eu acabo de dizer, aí chega a questão dos departamentos. Eu vou mostrar uma coisa aqui que muita gente aqui talvez não entendeu ainda. Eu sou pastor. Eu tenho cargo de pastor, mas não tenho a função. Pastor Jesaí tem o cargo de pastor e tem a função, ele está pastoreando. É mais pesado. A Bíblia diz que exige mais de quem mais a ele confia. O presbítero pode ter o cargo de presbítero e não exercer a função. E daí? Aí, quando chega nos departamentos, o pastor escolhe alguém que talvez nem é auxiliar da obra, não iniciou a carreira ministerial ainda, mas ele já está trabalhando na igreja. O pastor separa ele e fala, toma conta desse departamento aqui para mim, vem dar uma força aqui. Vocês estão entendendo como é que o negócio aqui é granfino? A igreja é de Jesus, o pastor inclusive não escolhe ninguém. Deus coloca no coração do pastor para indicar quem ele deve chamar. Pastor nenhum que se preza chama ninguém por amizade, se chama por desenvolvimento, interesse na obra, quer fazer alguma coisa. Aí Deus fala, pode chamar aquele lá, e aquele lá me agrada, aquele é bom. Porque muita gente não entende a função de crente. Crente foi levantado para 3 coisas só, irmão. E muita gente não entende isso. É um babilaco tremendo. O crente foi levantado para salvar os perdidos. O crente foi levantado para restaurar os desviados, aqueles que estão lá fora. E o crente foi chamado para edificar os crentes. Não tem mais nada para o crente fazer. Salvar perdido, buscar desviado, edificar a igreja. Acabou. É só isso. Para edificar os crentes, por isso que existem os departamentos. A pessoa vem, inclusive na escola dominical, em alguns lugares, eu não sei se aqui é separado, tem as classes. A pessoa quando vem para a escola dominical já sabe até a classe que pertence. Eu vou para ali porque lá é o meu lugar. Porque nós temos que entender uma coisa. Olha aqui. O Filho Jesus Cristo nos perdoa. O Pai, que é Deus, nos recebe. O Espírito Santo edifica. Os anjos regozijam, fica tudo alegre. Aí a Bíblia Sagrada nos mostra que a própria Bíblia nos instrui. E a igreja faz o quê, irmão?
nos abriga. Nós estamos aqui como igreja. Inclusive tem uma frase errada que falamos muito. Hoje eu vou para a igreja. Não, você não vem para a igreja. Você vem para o templo. A igreja sou eu e você. Individualmente somos membros, reunidos formamos o corpo místico de Cristo na face da terra. Místico por quê? Tem mais jovem, mais velho, tem criança, tem pessoas de pele escura, pele mais clara, tem pessoas de vida social mais elevada, talvez faltando alguma coisa tal, mas é mística, é a igreja. Então a igreja somos nós. A igreja é a eclésia, tirada para fora do mundo e colocada aqui para adorar a Deus na beleza da sua santidade, irmão. Só perde quem não vem numa reunião da igreja. Por que Tomé toda a vida foi aí? Todo mundo ri de Tomé. Sabe por quê? Porque Jesus apareceu numa reunião que estava todo mundo menos Tomé. Se não está na reunião, alguma coisa acontece e depois tu fica pensando, por que eu não fui? Por que eu não participei do culto? Qualquer coisa tira a gente aqui do culto, qualquer coisa. Até um jogo de futebol tira a gente daqui. Irmão, o jogo de futebol vai acontecer enquanto tiver esse movimento aí. Agora, a adoração a Jesus Cristo é só até durante o arrebatamento da igreja. Quando aconteceu o arrebatamento da igreja, acabou, irmão. Aí nós vamos adorar lá. Aleluia, glória a Deus. Amém? Ó, se você fizer uma análise simples, você vai descobrir que a natureza em si nos forma. Só que depois vem o pecado e nos deforma. Depois vem a escola e nos informa. Aí vem Cristo e nos transforma. Nós estamos aqui porque fomos transformados pela palavra. Cristo não reforma ninguém. Se fizer uma rachadura na parede, pedreiro vier e passar ali o cimento, sei lá, ele existe, só está encoberto, foi reformado. Para transformar tem que derrubar a parede e fazer tudo novo. Cristo nos transforma, ele pega o vaso quebrado e faz tudo de novo, leva para moenda se for preciso. E muita gente não gosta de passar pela moenda de Jeová, não gosta. Qualquer coisinha está reclamando. O que você tem que passar, tu vai passar, mano. Não tem escape, não. E se tu ainda bobear, tu tá no fubá, tu vai sofrer a consequência. Deus nos chamou para nos santificar perante a presença dele. E eu vou jogar limpo aqui com você então. Eu tenho a plena convicção de que Jesus está nessa reunião. Eu tenho a plena convicção de que ele está aqui. Quando Paulo escreve aos Romanos, o capítulo 5, verso 1, ele diz assim, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Aí eu não estou vendo Jesus, mas Paulo diz assim, sendo, pois, justificado pela fé, eu estou vendo Jesus pela fé. Fé é ver o invisível, Hebreus 11:1. A Bíblia Sagrada nos mostra que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e certeza daquilo que não se vê. Irmão, se eu perguntar para vocês, você tem fé que está vendo essa mesa aqui? Mas para que eu perguntar se você tem fé para ver o visível? Você tem que ver o invisível. A fé nos leva a receber a presença de Deus no invisível. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é Jesus que manda na parada, tá? Ele é que manda aqui. Se o Espírito de Deus sair das nossas vidas, fica essa carcaça aí, andando para lá, para cá. Agora, enquanto o Espírito de Deus está em nossas vidas, nós temos o desejo de cultuar a Deus na beleza da sua santidade. Amém? Portanto, meus irmãos, hoje eu tenho uma palavra simples aqui para os irmãos. Eu sei que o trabalho hoje aqui é voltado para a escola dominical, mas eu vou falar um pouquinho também sobre os edificadores.
Tá bem? A Bíblia Sagrada nos mostra em 1 Pedro, no capítulo 2, o verso 5. Eu não sei se pode projetar, pode, pastor? 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. 1 Pedro 2 e 5. Vós também... sim, tá aí. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. E a Bíblia Sagrada continua dizendo, casa espiritual e sacerdócio santo. O que mais que diz aí? Vamos lá? Por Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Senhor, o Salvador. Aí o verso 9, eu não vou ler o texto todo, porque senão vai... Verso 9, mas vós sois a geração... Aqui não tem nenhum candidato ao céu, pastor. Está dizendo que está eleito. Agora vai chegar as eleições, as pessoas vão se candidatar para depois se tornar eleito. A Bíblia está dizendo aqui que nós somos eleitos cidadãos do céu. Cidadãos e cidadãs. Está escrito aqui, não estou inventando nada. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação. A igreja é considerada como nação. É aqui que o Senhor habita. O nosso altar é esse aqui. E nós nos reunimos para oferecer holocausto ao nosso Senhor. É aqui, irmão. Tá? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Mas aí eu falei de sacerdote, eu tenho que explicar o que é sacerdote. Porque todos nós aqui hoje somos sacerdotes e sacerdotisas. Todo mundo é. Só porque, para mim mostrar isso aqui para os irmãos, eu tenho que dar uma explicação rápida. No Antigo Testamento, todo sacerdote vinha da tribo de Levi. Todo mundo sabe que Levi é descendente de Arão. Todo mundo sabe isso aí, não precisa a gente ficar falando isso aqui. Todo sacerdote era levita, mas nem todo levita era sacerdote. Hoje nós temos conhecimento de que os levitas na igreja são os que cantam, tocam. Porque a tribo de Levi tinha as funções, que era cuidar dos utensílios da casa do Senhor, das cortinas, um bocado de coisa. Inclusive da arca da aliança. E eles também faziam parte do louvor da igreja da época, daquelas congregações lá. Eram os sacerdotes. Só porque ninguém podia ser sacerdote fora da tribo de Levi, fora da família de Arão. Tinha que ser da tribo de Levi, da família de Arão, irmão de Moisés. Acontece que toda pessoa que era separada para o sacerdócio, ele fazia um curso. Naquela época já tinha curso, pastor. É interessante que, se eu lembrar aqui de curso, eu vou lembrar de Elias e Eliseu. Os dois camaradas, preocupados com o ensino ao povo, eles fundaram 3 escolas de profetas. Uma em Gilgal, uma em Betel, uma em Jericó. Para que serviam essas escolas chamadas escola de profetas? Não era para ninguém profetizar. Não, ele não ia ensinar, vai lá e profetiza assim. Não, ensinar a palavra, a lei, a profecia escrita. Escola de profeta, escola bíblica, para ensinar a profecia. Então, no passado, todo mundo tinha preocupação com a área do ensino. E o sacerdote, para ser sacerdote, para se tornar sacerdote, tinha que ser tribo de Levi, família de Arão, descendente de Coate, e automaticamente tinha que fazer um curso de 5 anos. Naquela época, pastor, fazer um curso de 5 anos, Deus me livre. Hoje você tem carro para ir, hoje você tem tudo. Se a escola fosse mais longe um pouquinho, o camarada gastava o dia inteiro para ir e voltar a pé. O que o sacerdote aprendia? O sacerdote aprendia a imolar o cordeiro.
cordeiro era colocado um gancho na parte de baixo do queixo, era dependurada, uma certa altura. E o sacerdote tinha, enquanto não imolava o cordeiro sem ferir outra peça do cordeiro, sem ser aquela que ele estava tirando, ele não estava apto para ser sacerdote. Mas é coisa simples, não é coisa simples não. Para oferecer as coisas ao Senhor em holocausto tinha que estar em perfeita ordem. A mesma coisa é hoje, quer oferecer alguma coisa ao Senhor, esteja em perfeita ordem. Aí, só que é 11 horas? É meio-dia. Mas eu vou parar antes. Então nós agora vamos aprender o ofício sacerdotal aqui dentro, tá bem? Mas para aprender o ofício sacerdotal, nós vamos pegar o que está registrado em Levítico, no capítulo de número 21. Levítico 21, verso 17. 17. Está escrito aí, ó. Fala a Arão dizendo: ninguém da tua semente nas suas gerações. Observem bem aqui, gerações. Deixa eu te dar só uma palavra com relação a isso aqui. Um dia Deus chamou a Abraão e disse assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí levanta uns endemoniados aí que acabar com a família, porque sabe que tem promessa para a família. Sabe que tem promessa para a família. Em ti serão. E outra coisa, não disse a Abraão que a família vai ser abençoada porque é da descendência dele. Disse todas as famílias. Irmão, nós temos que abrir o olho para esses dias aí, viu? O crente tem que andar na linha, porque senão o bicho pega. Deixa eu terminar aqui. Fala Arão dizendo: ninguém da tua semente nas suas gerações em que houver alguma falta se chegará. Observa bem que está escrito falta. Se chegará a oferecer pão de seu Deus, pois nenhum homem em que houver alguma deformidade, aqui está falando deformidade física. O versículo anterior fala falta, é caráter, é modo de viver. Deformidade é problema físico. Pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará, como é o homem cego, vamos lá, coxo. Está escrito aí na parede? Isso, vamos lá, então vamos começar. Pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará como homem demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé, ou mão, ou quebrado a mão, ou corcovado, caroço nas costas, ou belida nos olhos, ou sarna, ou que tiver testículo. Você vai apertar para o nosso lado aqui hoje, mano. Não, aí eu tenho que ler o verso 21 também. Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer ofertas queimadas do Senhor. Falta nele não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Agora eu descobri aqui na Bíblia um problema sério, né? Algumas deformidades, só que naquele tempo lá era física, só que para o nosso tempo é espiritual. Vamos ver o primeiro problema aqui que o sacerdote não pode ter, está escrito aí, ó. Se chegará como homem cego. Como é que um cego vai imolar o cordeiro? Pega a faca molada daquela, como é que vai imolar, irmão? Inclusive, para quem não sabe aqui, hoje quem trabalha nos frigoríficos, que manuseia
a faca, a peixeira lá, com a mão esquerda, ele ganha mais do que o que maneja a faca com a mão direita. Só para vocês verem. Porque sacerdote tinha que ficar um de um lado e o outro do outro. Um usava a mão direita, o outro tinha que usar a mão esquerda. Era um cômodo pequenininho, estreito, o sacerdote ficava um daqui, outro de lá, o cordeiro em pé aqui no meio, cada um com a faca, tirando as peças, tudo arrumadinho. Agora, o homem cego tem condições de fazer um serviço desse? E na vida espiritual? Quanta gente está dentro das igrejas com cegueira espiritual? Os irmãos estão pulando de alegria, dizendo, não estou vendo nada. Jesus está usando o profeta e a profetisa, não vejo nada. A igreja está crescendo, eles dizendo, coitado, essa igreja não vai, não estou vendo nada. Cegos espirituais. E a Bíblia diz que não pode ser separado para o sacerdócio se for cego. Porque ele não vai trabalhar, ué. Não vai desenvolver nada. Qual é o outro problema aí? Que tem um aqui que eu vou ficar um pouquinho, irmão. É o homem coxo. Quem lembra aqui de Jacó? Jacó era o camarada mais afoito que eu encontrei na Bíblia. No dia que o anjo encontrou com ele no Val de Jaboque, que deu aquele toquezinho aqui na altura da cintura dele, que ele começou a ter problema para andar, ele ficou maluco. Jacó era acostumado a correr, agora ele não podia correr mais, ele tinha que andar na obra. Enquanto ele correu, não prestava. Porque tem gente que quer correr na obra. Não, se o pastor não me consagrar esse ano, eu já vou para outro lugar. Então vai, mano. Aí você chega lá, o problema não está na igreja lá, está em você. Logo, logo você vai achar problema na igreja. Você vai achar problema na congregação. Logo, logo a congregação não serve para você. A Bíblia Sagrada está dizendo aqui que o homem coxo não serve, é o lído que não consegue andar muito na obra. Ele vai até uma certa altura e diz, não, eu não estou vendo nada de bom, vou deixar esse povo ir sozinho. É aquele que muitas vezes não consegue desenvolver nada na obra e ainda coloca o problema nos outros. Ô mano, cuida de você, rapaz. Esquece os outros, Jesus cuida dele. O meu irmão pode não prestar, mas é meu irmão e está aqui dentro, eu vou defender ele. Custe o que custar. Glória a Deus. Aí tem o outro problema aí, que era o nariz chato. Não está escrito aí? Nariz chato. Você sabia que nesse caso aqui, naquela época, não era aceito por causa do cheiro que a pessoa precisava sentir? Só para vocês verem, só que hoje é sentido espiritual. Nariz chato aqui é força de expressão. Bota o nariz onde não foi chamado, dá pitaco onde nem precisa. O pastor está desenvolvendo, os irmãos estão desenvolvendo, o secretário da igreja, todo mundo, e ele está dando pitaco. Se eu fosse vocês, eu fazia assim. Se eu fosse vocês, eu fazia assim. Irmão, então, você precisa tomar conta do negócio aqui, ué. A Bíblia está dizendo aqui, depois de nariz chato, e tem uma coisa, o nariz chato ele é tão complicado que ele diz, eu vou por aqui e ninguém me pede. Eu vou te dar uma noção aqui de um negócio. Eu sou pastor já há uns 2 dias. Um certo dia eu fui congregar numa igreja. Eu mudei de trabalho e fui congregar. Sabe quem era o meu pastor? Diácono da igreja. O diácono era o pastor, ele era diácono no cargo e a função de pastor estava sendo desenvolvida ali. Quando eu ia pregar nas nossas congregações, eu ia, antes de dar a resposta, eu ia nele e perguntava, o senhor permite com que eu vá pregar na congregação tal? Um dia um presbítero me repreendeu de em cima do púlpito. Se eu fosse o senhor pastor, vai obedecer diácono? Não, ele é diácono no cargo, irmão, mas ele é meu pastor na congregação, eu tenho que respeitar ele. Eu falei aqui, vou repetir. De 3 respostas, ele ia me dar uma. Não vai? Você não pode ir pregar. Não vai. Eu nem pergunto para ele ou para o pastor da minha igreja por que eu não posso ir. Ele diz que eu não posso, quem manda aqui na parada é ele, eu não vou.
Restou duas respostas que ele pode me dar. Você que sabe. Aqui não sou eu que sei não, quem sabe é o pastor, então eu não vou, eu não sou bobo. A última resposta que ele pode me dar: vai com a bênção. Aí eu vou, eu chego, eu mostro para todo mundo que eu congrego com o pastor. É assim que funciona, irmão. É a igreja. Agora, o nariz chato faz o que não deve. Ah, sim. Outro problema aqui, ó. Membros demasiadamente compridos. O líder ficar, fazer o que não foi ordenado, dar opinião aonde não foi chamado, braços compridos, perna comprida demais, ninguém mais entende essa pessoa dentro da igreja. Ó, irmão, a coisa mais séria que existe é disciplinar uma pessoa dentro da igreja. Pastor nenhum quer. Quem tem membros demasiadamente compridos tem a língua comprida demais também. E às vezes ele fica falando: se fosse comigo vocês iam ver. É lamentável, a gente chora por dentro quando vê que um irmão precisa ser disciplinado. O pastor ainda procura de todas as formas chamar esta pessoa ao pé, conversar, fala: fica quieto, irmão, vamos junto nessa jornada. O irmão vai ser disciplinado para o bem da obra, é para o seu próprio bem. Você está sendo disciplinado porque Jesus gosta de você. Mas quem tem um membro demasiadamente comprido fica falando: eu já sabia que ia pecar mesmo. Ah, então você tem bola de cristal, mano. Que eu não sabia. O irmão errou por um fracasso da carne. Mas ele pode ser restaurado. O errado hoje pode ser o santarrão de amanhã, irmão. Foi assim com Davi. Davi pecou, matou, fez o que não devia, tal. E Deus ficava assim: esse camarada é segundo o meu coração, eu gosto dele. Existem dois tipos de pecado dentro da igreja só, pastor, não tem mais. Só existem dois tipos de pecado. É o pecado que se peca contra a santidade de Deus, que tem pessoas que, por exemplo, Davi adulterou, ele pecou contra a santidade de Deus, mas não pecou contra a autoridade de Deus, irmão. Ele acreditava na autoridade de Deus para o perdão. E existe o pecado contra a autoridade de Deus, que é no caso a rebeldia. Quem rebela contra o ministério, rebela contra a autoridade de Deus que está aqui. Agora eu te pergunto: qual que se perdoa mais rápido? O rebelde ou o adúltero? Se perdoa mais rápido o adúltero. O rebelde, todo mundo fica um pé atrás com ele, nós traz ele para cá, ele vai levantar contra nós de novo. Porque pecou contra a autoridade de Deus. E pecar contra a autoridade de Deus é difícil. Aí é blasfêmia contra o Espírito Santo. O outro aqui, o tempo já acabou ali. Aí vem o pé quebrado. Fala de invalidez aqui. Não faz nada, não sai do lugar, não participa de nada da igreja. Se chama ele para evangelizar, ele diz: eu não aguento mais. Passou o dia dormindo e diz que não aguenta. Eu não sei se isso aqui tem, né? Mas lá na nossa igreja tem os preguiçosos. O preguiçoso é difícil, porque qualquer coisinha ele fala assim: não vou sair não, tem um leão na rua. Tem leão na cidade, irmão? Leão está no mato. Ah, tem um leão na rua, não vou sair não. Aí outros, muitas vezes, preguiçosos, ele dorme de dia e descansa de noite. Aí não tem como você ter ele para trabalhar. Aí a Bíblia Sagrada está nos mostrando aqui que é o pé quebrado, aquele que não faz. Depois vem outro aqui que é quebrada a... Esse é mais difícil ainda, é o murrinha. O sacerdote, se ele não der o exemplo, como é que ele vai ser sacerdote? Ele tem que ser o primeiro a contribuir, ele tem que ser o primeiro a ajudar, ele tem que ser o primeiro a chegar. Outro dia eu convidei um irmão para pregar na igreja que eu dirigia, aqui perto. O culto começava às 7h30, ele chegou às 8h10, pastor. Aí eu falei com ele, falei: irmão, o culto começou às 7h30, para dar uma oportunidade para o irmão. Por que o irmão chegou tão atrasado assim? Houve algum problema, irmão?
Sabe o que ele falou para mim? Eu cheguei atrasado para dar um tchan. Isso é falta de respeito com a casa de Deus, irmão. Isso é falta de... Eu chamei ele, eu falei para ele, falei, tu tem a mão quebrada, tu não serve para trabalhar comigo não, mano. Pode ir embora, eu vou te dar o que eu prometi e você vaza daqui. Aqui tu não prega. A igreja que eu congrego tem que ser respeitada. Aqui tem homens e mulheres de Deus. Ora, que conversa é essa, rapaz? Chega atrasado do culto e ainda vem. Inclusive é o seguinte, pregador tem que sempre chegar antes do culto começar. Senão não serve. Cantores, eu fiquei feliz de vê-los aqui antes do culto começar. Chega antes. Ah, tem outro problema aqui. O corcovado. Corcovado nada mais é do que o sacerdote que só olha para baixo. Corcovado, eu não sei se vocês sabem, que é a pessoa que muitas vezes tem uma certa protuberância nas costas, né? E ele anda mais olhando para baixo. Aqui, como é que um corcovado vai imolar um cordeiro? Sendo que tem que ficar em pé, pois o animal está nessa altura. Aqui, só que lá é físico, aqui é espiritual. O corcovado só olha para baixo, só olha para o chão, só olha para os seus próprios interesses. O corcovado, na realidade, é uma dificuldade tremenda. A igreja muitas vezes está alegre e ele continua frio. É o corcovado, porque ele só vê as coisas dele. Está escrito, irmão, não estou inventando nada aqui, tá? É Bíblia, está aí escrito aí, ó, tá aí. Você sabia que eu não venho aqui te pedir para pegar na mão do irmão? Fala para esse irmão aí. Não vai falar nada não. E só que eu trago uma palavra aqui que daqui a 30 dias você vai lembrar dela. Você não vai esquecer não. Eu tenho medo desse negócio de falar, pega na mão do irmão e tal, que eu não sei qual pessoa que está do seu lado. Se tiver uma pessoa que nem é crente, uma mulher que nem é crente, e o marido dela está aí, é ciumenta, aí você pega na mão dela, como é que vai ficar o negócio? Agora tem uma coisa, eu não peço você para bater palma, não peço você para se alegrar, não peço você para dar glória, nada. Você só faz isso se sentir de Deus de fazer. É espontâneo. Se você sentir de Deus de glorificar, que glorifique. Tem os cultos de avivamento? Tem. Vamos aqui e tal. Isso não tem problema, é coreografia. Pode, irmão. Inclusive eu admiro os irmãos que pregam e influenciam. Eu não consigo. Também, né? A idade chegou. Se pular muito aqui não vai dar certo. Aí tem que ficar só nessa aqui. Corcovado é um problema sério. Qual é o outro problema aí físico? Anão. Quem conhece anão aqui? Como é que um anão daquele tamanho vai molar um cordeiro que está a 2 metros de altura? Eu já fui em circo só para ver anão. Anão é perfeito, irmão. Tem os braços, perna, nariz, e tudo é perfeito. O corpo, mas é baixinho, é pequenininho, não cresceu. Anão é aquele que não cresce na obra. É nanico. A obra desenvolve, ele fica. Inclusive é o seguinte, Jesus um certo dia chegaram para Jesus e falou, Senhor, aquele que está do outro lado lá, aquele cego lá, ele ficou cego por quê? Quem pecou para ele ficar cego? Foi o pai, a mãe, o avô, o primo, o tio. Quem é que pecou para ele ficar cego? Jesus falou, ele não ficou cego e não tem culpa de ninguém aqui. Ele só está naquela situação porque vocês atrapalham o negócio. Se quiser que resolve lá, eu resolvo. Mas tem uma coisa, vocês têm que sair da frente. Eu contei aqui, eu não lembro se eu contei o caso do pastor em Brasília, que tinha um filho que era sonâmbulo. E ele era um garoto de 10 anos. Uma estatura razoável. Um certo dia, o pastor já dormia com a porta aberta. Porque a porta do quarto, ele sabia que ele andava a casa todinha de noite. Esse pastor um dia acordou e o menino gritando, pai, corre aqui porque eu cresci demais essa noite. Essa noite eu tô butela aqui, eu cresci. Ele dormia numa cama de solteiro. O pai dele, quando chega lá, com a mãe acendendo as luzes e tal, de madrugada, olha o menino atravessado na cama de solteiro, a cabeça para fora e os pés também. Aí o pai falou, não rapaz, você não cresceu demais não, é que você está atravessado na cama de solteiro. O que eu quero dizer com isso? Que tem gente que quer crescer na obra fora da hora, crescer depressa demais, vai atravessar e vai atrapalhar. Aleluia. É só
deixar de ser não. Qual é o outro problema aí? Belida no... O que é belida nos olhos? Hoje nós chamamos de catarata, glaucoma, até tem aquela carninha que cresce chamada de pterígio, né? Mas a belida nos olhos aqui é a catarata. Quem tem catarata sabe que enquanto não opera, não arruma tudo, ele vê um pouco embaçado. Quem tem catarata na obra, vê a obra tudo embaçado, tudo diferente. A coisa está acontecendo e ele olha assim e fala assim: o negócio aqui está feio, está difícil, está tudo embaçado. É um problema sério, irmão, isso daqui. Mas eu preciso andar porque eu tenho um negócio aqui. Aí tem belida nos olhos. Depois, o 10º problema que a pessoa tem é a chamada sarna. Isso aqui é sério. Eu não sei se você já teve sarna. Sarna é sério. Nós curava aquilo, era com leite e mamão verde. Senão não sara. Remédio para aquilo é difícil. A sarna se refere ao crente que não pode falar nada aqui que ele começa. O pastor está falando que eu estou aqui. O pastor fala porque sabe do meu problema. O pastor não vai tacar ninguém aqui não, rapaz. O pastor quando fala aqui é para nos corrigir. Mas o sarnento tem um problema. Tudo que fala é com ele. Está escrito aqui ó, na Bíblia, que se tiver sarna, como é que o camarada vai imolar o cordeiro e coça na costela? Para, coloca a faca lá, coça, pega de novo. Não serve. Isso aqui piora. Depois da sarna aparece as impinges, que vira ferida. Se não curar a sarna, vai ficar pior. Vai aparecer as impinges. Aqui fala de feridas abertas e não curadas. Raiva do irmão, não posso orar com aquele irmão, não gosto de fulano, não gosto de ciclano. Quem é você para gostar ou deixar de gostar aqui dentro, irmão? Jesus deu a vida, foi por mim e por você. Você pode não gostar de mim, mas nós estamos servindo ao mesmo Deus. É Ele, eu já expliquei, é Ele que manda na questão aqui. Mas eu vou terminar essa parte aqui, porque tem a outra aqui. O último é pior: testículos quebrados. Testículo é o órgão reprodutor do homem. O que é testículo quebrado? É aquele que não gera filhos espirituais, não evangeliza, não vem para a escola dominical, não vem para os cultos de ensino, depois ainda quer pregar. Ainda quer ensinar. Como é que vai ensinar se não aprende, mano? Testículos quebrados é aquele que não produz nada na vida espiritual. Está dentro da igreja tem 100 anos e não ganhou uma alma para Jesus. Não gerou um filho. Agora tem uma coisa. O sacerdote precisa ter toda essa linhagem. Mas sacerdote também precisa conhecer o rebanho que está tomando conta dele. Na escola dominical, na mocidade, os jovens têm que conhecer o problema dos jovens, porque tem jovem que faz confia em contar alguma coisa para o líder da mocidade, mas não conta para o pastor. Aí você precisa conhecer a questão das ovelhas, para depois você fazer alguma coisa. Pode projetar, irmão, aí Ezequiel 34, verso 3. 34 e 3, olha lá, ó. Vamos ler para despertar um pouquinho. Comeis a gordura e degolais, mas não. Verso 4. A fraca e a doente e a quebrada e a desgarrada e a perdida, mas dominais. Olha os tipos de ovelha aí. São 10 tipos de ovelha. A primeira ovelha que nós lemos aí é a chamada ovelha fraca. O sacerdote, o líder, quem está trabalhando tem que conhecer as ovelhas.
Eu não posso disciplinar ninguém sendo que eu não conheço o estado da ovelha. Está escrito aí, a primeira ovelha fraca. Ovelha fraca é aquela que não comparece à igreja, que não vem à escola dominical, não vem no culto de oração, não vem no culto de ensino. Essa está fraca. Ela é ovelha, está perfeita, mas está fraca. O sacerdote precisa conhecer as ovelhas do que ele toma conta. Faltou na sua classe hoje, vai atrás amanhã, irmão, depressa. Vai atrás, vê o que está acontecendo. Faz parte do louvor aqui, não compareceu 2 louvores seguidos, vai atrás, algum problema aconteceu, está fraca. Ovelha fraca na realidade aqui é aquela que não gosta nem de Bíblia e também não gosta dos outros, só diz estou fraca, é igual galinha da Angola, está morrendo em cima do milho e dizendo estou fraco, estou fraco, estou fraco. O segundo tipo de ovelha que o sacerdote precisa conhecer é a ovelha doente. Está escrito aí, ó, o enfermo espiritual só faz reclamar. Tem ovelha que está doente, mas está sadia. Você já ouviu falar de gente que diz que está doente, vai lá no médico, o médico examina tudo e fala, rapaz, você não tem nada. Assim é a ovelha doente, porque se está fraca vai ficar doente, né, irmão? É a escalada aí. Depois vem a ovelha quebrada. Ovelha quebrada é aquela que ficou doente, ninguém foi atrás, se quebrou, foi embora, sumiu, desapareceu. E vou te dar uma notícia. A coisa mais difícil que tem é trazer um desviado para a casa do Senhor. É difícil. Tudo que você faz, ele tem uma desculpa para dar. Só tu que está errado. Depois da ovelha quebrada, vem a outra ovelha aí, ó, a desgarrada, vem a ovelha... ovelha doente, ovelha quebrada e depois vem a desgarrada. Se quebrou, acabou, desgarrou. Está aí a escala, irmão, no trecho que nós lemos. Ovelha desgarrada, está distante, aí fica difícil. E depois, logo em seguida, é a ovelha perdida. Se desgarrou, sumiu. Como é que vai encontrar uma ovelha perdida? Aí é difícil. Aí a Bíblia Sagrada nos mostra aqui que depois vem, essas ovelhas aí acabou. Não acabou aí, irmão? Verso 16, tem mais ovelha. Põe aí o 16. 34 e 16. Lá, ó, o que está escrito ali? Preste atenção aqui. A perdida, então perdeu, eu vou atrás. Faz parte do meu grupo, eu vou correr atrás. A perdida, a desgarrada. Aí, tá aí, irmão, eu nem gosto de ler esse negócio, porque a lição tá aí, ué. Aí o que diz mais lá? A desgarrada tornarei a trazer. E a quebrada? E a enferma? Leva o antídoto do problema para ela. E o que mais? Só um minuto. Já leu demais. Tá vendo essa palavrinha mais aí? É a diferença. Aí é que está o problema. Mas a palavra mais é a diferença. Eu posso dizer aos irmãos aqui, vai ter um grande evento, vamos entupir essa rua aí, vamos fazer isso aqui. Aí eu digo assim, mas... Aí você fala, vem problema. É a diferença. Aí a Bíblia está dizendo aí, mas a gorda... Observa bem, o que é ovelha gorda? Ovelha gorda, eu não estou falando gorda no físico, que precisa tirar aquele excessozinho aqui não, tá? Não é isso não. Ovelha gorda no saber, essa é perigosa. Tem ovelha que é gorda demais. Eu sei disso, para que falar isso? Se fosse eu até falava melhor. Ovelha gorda, sabe de tudo o assunto que você fala com essa pessoa. Ela é ovelha gorda, não precisa de mais nada. Aprender o quê? Não tem jeito de ensinar? Sabe tudo, ovelha gorda, para que comer mais? Ovelha gorda, autossuficiente, não tem necessidade de ensino, não precisa de ir à igreja, acabou o problema. Aí depois vem a ovelha, qual o nome? Essa é perigosa no rebanho. Ovelha forte, irmão, é a ovelha que resiste até o pastor e o negócio comigo é no facão. Se o pastor não resolver, deixa comigo que eu resolvo.
For preciso eu dar umas pernadas, traz o facão para a igreja, ovelha forte. Aqui não precisa de ovelha forte, não, irmão. Aqui precisa de unção no Senhor e todos os problemas vão ser resolvidos. Agora, tem ovelha que saiu fora e se tornou ovelha forte. Tudo que você fala com essa ovelha lá, pode sair fora daqui que isso aí eu resolvo. Deus mandou te dizer que vai te provar, que vai fazer isso. Não, rapaz, que negócio. Ovelha forte. Quer resolver tudo sozinho. Qual é a outra ovelha? Acabou? Não, tá, acabou nada não, rapaz. A outra ovelha está no Evangelho de João, no capítulo 10. A boa ovelha. Todo pastor que é no rebanho, é aquela ovelha disciplinada. A ovelha boa é aquela que conhece a voz do pastor e o pastor a chama pelo nome. Ovelha boa é aquela que comparece nos eventos, nos encontros, e chega aqui talvez até alguma coisa não está dando certo, mas ele diz, eu vou ajudar para que dê tudo certinho, está faltando a minha ajuda, eu vou chegar na área, eu vou entrar aí nesse pedaço e vou resolver a área, o que está acontecendo. Essa é a ovelha boa, conhece a voz do pastor e do pastor é conhecido, e pastor chama pelo nome. Aleluia. João 10 o quê? Eu sou o... Vamos ler, irmão, João 10, porque senão eu fico só eu falando aqui. João 10 verso 3, né? 10 e 3. Eu tenho dificuldade para ler nos telões aí, mas eu vou ler por aqui. Eu não sei, eu vou contar o caso aqui, tá? Antes de ler aqui. Eu não sei se o pastor lembra, a última vez que eu estive aqui, eu estava de óculos ainda. Aí eu usava 3,5 graus. E eu tinha glaucoma avançada, e tinha catarata, e tinha um monte de coisa. Fiz a cirurgia e eu fui com medo desse negócio, rapaz. Que o médico falou, isso aqui é o seguinte, é 50% para dar certo e 50% para dar errado. Se der errado, tu fica cego. Aí eu pensei de todo jeito, aí fui conversar com Jesus um dia. Falei assim, mas não é possível, né? Com a idade que eu tenho, já chega nos 70 anos, eu não sou velho, irmão. Não vem com esse papo para mim, não. A minha data de nascimento é que ficou muito longe. Eu sou jovem. Agora há poucos dias um moço chegou para mim e falou, quantos anos você tem? Eu falei, eu tenho 10, talvez 8, talvez 10, talvez 11. Ué, você não sabe quantos anos você tem, não? Eu falei, não sei que dia que eu vou morrer, porque se você me perguntar quantos anos eu tive até agora é uma coisa, mas quantos anos eu tenho eu não sei, irmão. Eu não sei até que dia eu vou viver, ué. Então, o problema é sério, irmão. Você tem que analisar primeiro. Aí João 10, sim, aí eu fiz a cirurgia e fiquei bom das vistas, tá? Eu não li esse telão de forma nenhuma sem óculos. Hoje, eu não sei se vocês sabem, eu vou jogar limpo aqui também, eu sou carreteiro, eu sou motorista de carreta. Eu usava óculos, era uma dificuldade à noite. Agora eu dirijo à noite normal, sem problema nenhum. Tá bom? Eu estou contando isso aqui só para os irmãos verem como é que o negócio funciona. Eu esperei com paciência. Eu tinha dificuldade demais com o negócio do óculos. Acabou tudo. A última vez que eu estive aqui, eu estava usando óculos. Agora já não estou mais. João 10, o verso 3. A este o porteiro... verso 2. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das... Vou te dar uma noção aqui, já que leu esse versículo. Tem gente que diz assim, Jesus abre porta onde não existe porta. Isso é conversa fiada, irmão. Jesus só abre porta se a porta existir e estiver fechada. Deus não vai abrir tangente coisa nenhuma, não. Deus abre a porta. Tem a porta de emprego? Tem. A porta existe? Existe. Tem 10 candidatos? Tem. Mas tu vai entrar lá, porque Deus vai abrir a porta para você. Tem outros que estão dizendo por aí, a oração é a chave que abre toda a porta. Não existe isso. Não tem na Bíblia. Porque o que abre a porta não é a chave, é o segredo que está na chave. Alguém aqui pode ter 2 carros tirados no mesmo dia, na mesma empresa, na mesma hora, nota fiscal, número sequente, e a chave de um não abre o carro do outro. A chave é a mesma, só que o segredo, o problema da oração está no segredo que se faz com Deus.
A chave todos nós temos, mas o que vai abrir a porta da minha necessidade é o segredo que está na chave que eu estou usando. Porque, engraçado, né? Eu oro, você chega lá com a sua chave, abre a porta e recebe a bênção. O segredo é que manda na parada. Por isso está dizendo aqui, o porteiro aqui, que é o Senhor, ele entra pela porta. A porta existe, ele entra. Aí está escrito assim, ó. Aí o verso de número, mas de modo nenhum vai... Assim. Verso de número 3, né? Aí este o porteiro abre as ovelhas, ouve a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora do mundo. Nós estamos no mundo, mas não fazemos parte do mundo. É o seguinte, eu não gosto de falar de política não, tá? Eu não sou político. Eu voto, mas não, e tem uma coisa, eu acho que esse ano nem vou votar porque meu título não é daqui. Eu não vou andar tantos quilômetros para votar em quem eu não sei aí. Tenha cuidado com a área política. Você é ovelha, recebe a instrução do seu pastor. Ele não vai pedir voto para você, para candidato fulano, ele vai te orientar como votar. Vota numa pessoa certa. Porque hoje em dia nós temos um problema de direita e esquerda, não é aí que está badalando aí no Brasil? Eu, por enquanto, eu sou da direita. Porque a Bíblia Sagrada me ensinou assim. Os 2 ladrões que estavam na cruz, qual é que foi salvo? O da esquerda se lascou. Quando Jesus chegou ao céu, o que Deus disse a ele? Senta-te à minha esquerda. Senta-te à minha... Até que põe os seus inimigos pelos cabelos seus. Agora, se você é da esquerda, seja consciente. Não discuta com ninguém, não. Siga a sua trajetória, irmão. Isso aí é uma questão ideológica, é questão partidária. Não traz isso para a igreja, não. Não envolva a fé nisso, não. Fica você lá com a esquerda ou com a direita, fica aprumado, certinho, não discute, não briga com ninguém, não. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. Eles não sabem nem quem é nós. Outro dia, pastor, eu estava fazendo uma viagem aí, quando eu sentei na poltrona lá da aeronave, sentou um ator da televisão aí, sei lá quem é, da Globo aí, sentou lendo um livro, eu conversei com ele e descobri que era um ator da Rede Globo. Aí, quando foi descer, ele fez questão de frisar se eu não queria talvez até um autógrafo. O que eu quero autógrafo? Quero autógrafo de quem? Para quê? Eu estou vendo ele todo dia, ele está me vendo uma única vez, ele que precisa do meu autógrafo, que ele não vai me ver mais? Eu estou vendo ele todo dia, mano. Essa é a minha ideia. Ele está me vendo, nunca mais vai me ver, eu não apareço na televisão. O que eu quero autógrafo de Neymar? Eu preciso do autógrafo do Espírito Santo na vida. Esse eu preciso. Eu não discuto com ninguém, futebol, política, nada. Eu não tenho nada a ver com isso. E nem discuto Bíblia com ninguém. Eu não aprendi Bíblia para discutir. Eu aprendi Bíblia para instruir. Assim, as ovelhas, a ovelha boa aqui, ó. Mas de modo nenhum seguirão essas ovelhas, as ovelhas que conhecem a voz do pastor, não seguem o estranho de jeito nenhum. Paralítico, 38 anos, beira do poço, Jesus chega, dá uma olhadinha para ele assim, eu acho que quando o paralítico olhou, viu um cara todo bombado, que Jesus era fortão, bombado mesmo, e tem muita gente que põe um Jesus magricela lá, não, mano, Jesus era fortão, bração grosso, para começo de conversa ele trabalhava na serralheria, naquela época não tinha máquina não, era tudo empurrado no muco. Jesus aprendeu desde criança a mexer com aquelas toras lá, o bicho era fortão, bonitão, grandão. Aí faz um Jesus todo magricela, velho. Para, moço. Chega Jesus. O paralítico olha, dá uma olhadinha e fala, rapaz, esse cabra é diferente. Jesus pergunta, queres ficar curado? Aquele paralítico já tinha passado dificuldade demais ali, irmão. Porque aquele poço existiu por fantasia. Aquilo ali foi construído para tirar os paralíticos do centro da cidade de Jerusalém, levar todo mundo para lá, para que os turistas pudessem andar livremente. E inventaram que um anjo ia agitar a água. O anjo nunca agitou água.
Anjo nunca curou ninguém, Jesus não vai dividir a glória dele com ninguém. Jesus nunca deixou, Deus nunca deixou. Anjo nenhum agitou água nunca naquele poço. 5 anos que ele estava lá, passou alguém da igreja, esses camaradas não serve para nada, deu uma olhadinha e falou assim: rapaz, você está 5 anos aí? Não vou sair daqui não, rapaz. Para mim foi prometida a bênção aqui na beira do poço, eu não saio desse poço. Estou com 5 anos e não saio daqui. 10 anos mesmo, camarada passou o paralítico lá. Rapaz, tu não vai sair da beira do... Não, o pastor já me levou a auxiliar, vou ficar aqui. Daqui uns dias eu estou recolhendo oferta, ajudando por aí. Eu sou paralítico mesmo, não vou para a beira do outro poço, eu não vou habitar em poço de ninguém, eu vou ficar aqui. Passou 10 anos, 20 anos, quando chega lá aproximadamente uma certa idade, lá 30 e tantos anos, lá vem Jesus. Camarada lá, foi de auxiliar a pastorado, mas não saiu do poço. Ele ficou lá. Quando a bênção chegou, eu garanto que ele deu uma olhadinha assim, o paralítico falou: eu falei que não precisava de sair desse poço para receber a bênção. Eu vou ficar aqui, irmão, o seu poço é esse aqui, fica aqui, a bênção vem para você aqui. A gente costuma pôr defeito nos obreiros, tudo. Todo mundo tem um defeito e eu não tenho. Eu terminei de pregar em Ji-Paraná, ali no estádio Rondônia aí. Quando eu terminei, já no domingo, era meio-dia, todo mundo esperando para almoçar, a mesona posta, o irmão me cerca. Eu já estava precisando, irmão, de ir para a mesa. Me cercou e falou: pastor, eu quero te pedir perdão. Eu falei: perdão para quê, irmão? Eu não te conheço, não sei quem é você. Desde a sexta-feira que você chegou aqui, eu te achei muito enxerido. Você fala coisa que não precisa falar e tal, mas eu descobri que quem era enxerido era eu, irmão. Você me perdoa? Eu falei: irmão, tá perdoado, mano. Abracei com ele, um irmão, um jovem, simplesinho. Eu peguei e falei: agora para provar para você que eu te dei o perdão, tu vai sentar na mesa junto comigo. Levei ele, pôs uma cadeira assim espremida do lado e ele almoçou comigo. Você sabe o que significa isso daí, irmão? Nada mais é do que quebrantamento de coração. Nós estamos aqui para ser quebrantados. Aqui não tem um bacana não, o bom aqui é Jesus. Deixa Jesus agir, irmão. Aqui não tem um sábio suficiente não, eu sou aprendiz até hoje. Se eu ficar sabendo do culto de ensino, eu posso alcançar se que tiver. Outro dia eu cheguei, era 8 horas, eu cheguei de Brasília, estava entregando uma carga, cheguei em casa, tomei banho, eu não sei se foi em 5 ou 10 minutos, vesti a roupa. Mas por que você está... Não, tem culto de ensino hoje. Ah, mas é o irmão, aquele irmão mais... É aquele mesmo que vai falar a palavra profética. É aquele que vai ser usado por Deus. Aquela que é a ovelha que Deus quer usar na noite. E tem uma coisa, o irmão vem cantar, erra o hino. Quem é que não erra aqui? Esquece a letra do hino. Às vezes o irmão não tem muito intimidade aqui com as coisas. Sabe o que acontece? A igreja pode muito bem auxiliar e começar a cantar junto com o irmão. Somos falhos, agora Jesus é perfeito. Tem uma coisa, nós perdemos muito, mas podemos perder menos e ganhar mais. Assim, deixa eu só terminar. Irmão José, já vou terminar aqui. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das... O camarada aqui que não quiser ser ovelha não tem como ficar aqui. Que aqui é lugar de ovelha. Inclusive é uma coisa interessante, o pastor fez eu lembrar agora aqui. Os times de futebol não tem um emblema lá que simboliza, por exemplo, Palmeiras é o porco, Flamengo o urubu, não tem? Eu não encontrei nenhum time com o emblema da ovelha. Será por quê? Porque a ovelha não grita, não berra, não faz escândalo, não faz nada, a ovelha é quieta. Por isso que nós somos chamados de ovelha. Fica no teu canto, irmão, fica glorificando a Deus. E tem mais, tem gente que vem para o culto, não tem oportunidade. Se você sabia que muitas vezes a igreja está sendo mantida pela sua presença? Não é só os bacanas daqui não, a igreja é mantida por causa de você. A igreja está aqui porque você existe, irmão.
Amém? Ah, não, eu vou parar porque o horário acabou. Portanto, eu só quero fazer aqui um pedido. Nos unamos mais. A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Vamos ficar juntos. Se tiver todo mundo... repita comigo. Somos uma igreja viva, criativa, espiritual e bíblica. E ninguém pode com essa igreja desse jeito. Não pode. Tem uma frase que saiu há muito tempo num panfleto, eu li e nunca esqueci. Juntos somos fortes, unidos imbatíveis, em Cristo mais que vencedores. Então vamos ficar com Jesus, irmão. Vamos ficar nessa parada até Jesus voltar. Custe o que custar, não arreda o pé daqui não, tá? Se o inimigo quiser te tirar, fala, aqui não tem vez não. Aqui é um corpo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Amém? Eu vou fabricar. Aleluias. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Aprendemos muito nesta manhã. Manhã da qual vai ficar na nossa memória, né? E o pastor Jorivé, ele tem os livros da qual... Os livros que ele está à disposição da igreja para que você possa adquirir. O primeiro livro aqui é Antes, Durante e Depois do Arrebatamento da Igreja. E o segundo livro, Associação de Capelania Global, Capelania Evangélica. Uma benção, viu? Este livro aqui, ó, eu já li ele, Antes, Durante e Depois do Arrebatamento da Igreja. Muito bom, muito bem explicado, muitas referências. Adquire, para que você possa ter um manual, para que você possa estudar a palavra de Deus e aprender muito, né? A respeito do arrebatamento da igreja, da grande tribulação e tantos assuntos aqui que interessam a cada um de nós. Meus irmãos, vamos ouvir mais um louvor com o cantor Moisés e Tiago. Amém? Glórias a Deus. Não precisa de pressa. O nosso pastor Valdivino, o vice-dirigente da igreja, está ali preparando o almoço e trabalhando muito, né? Para que o almoço possa sair dentro do horário, para que todos possam participar deste almoço. Amém, glória a Deus. Irmãos, agradecer aqui o convite, pastor Gesiel, e a confiança do pastor Gesair em nos convidar. A gente tem assistido, cultuado a Deus com os irmãos, aprendido a palavra de Deus aqui na escola dominical. Sou matriculado na escola dominical aqui, frequento a escola dominical, e para mim é uma honra poder servir aqui nessa igreja, nesse encerramento do segundo trimestre do ano. O hino de número 6, meu irmão. Glória a Deus. No momento comecei a imaginar nos milagres que Jesus realizou. Como pode a água em vinho transformar, e o sabor especial que ele ficou. Desejei estar naquela multidão, comer lanche que Jesus multiplicou. Que delícia estava aquele peixe com pão, o milagre que abalou toda a nação. Se quiser bom alimento, ainda tem
tem azeite, a oliveira ainda produz. Quer matar a sua fome, então vem. A oliveira verdadeira é Jesus. Uma certa feita, uma viúva na cidade de Sarepta, ela foi procurada por um profeta, e o profeta Eliseu pediu a ela alguma coisa, e ela disse que tinha apenas um pouquinho de azeite. Ele disse: então prepara muitas vasilhas, porque o azeite vai transbordar. E de onde era esse azeite? Da oliveira, que é Jesus. E o azeite da viúva que aumentou, com a ordem do profeta Eliseu, toda aquela vizinhança que comprou, ao provar do azeite nada entendeu. Ele era 100% natural, de uma oliveira muito especial. E para todo aquele povo que comprou, ela disse que o azeite era do céu. Se quiser bom alimento, ainda tem azeite, a oliveira ainda produz. Quer matar a sua fome, então vem. A oliveira verdadeira é Jesus. Se quiser bom alimento, ainda tem azeite, a oliveira ainda produz. Quer matar a sua fome, então vem. A oliveira verdadeira é Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Eu quero aqui já fazer os meus agradecimentos, a toda a equipe da IBD, aos nossos irmãos que têm contribuído, nosso irmão Hermos, que doou aí 4 cestas básicas para poder sortear os irmãos, a nossa irmã Iraci, a mãe da missionária Demildes, ela está doando também um kit da Boticário para poder estar sorteando. E quero também aqui agradecer ao pastor Joriver por atender o nosso convite, Pastor Joriver é irmão do meu pai, do presbítero Antônio. Portanto, é o meu tio, é da família. Deus tem abençoado muito grande o ministério do pastor Joriver. Agradecer também ao nosso amigo, irmão Joel, que tem sido aí uma bênção também para EBD. E já quero aqui passar ao nosso pastor Gesaí, e agradecer também ao pastor Gesaí pela confiança, a todos obreiros, a toda a equipe da Escola Bíblica Dominical, a nossas irmãs secretárias, departamento infantil, professores, pastor Pedro, que tem sido aí um grande companheiro nosso também da Escola Bíblica Dominical, uma bênção também, tem sido aí uma pessoa que está sempre pronto a estar conosco e a somar no trabalho e na obra do Senhor. Agradecer também aos meus pais também, que têm estado conosco, aos vice-superintendentes, a todos os irmãos que têm estado conosco. Que Deus em Cristo abençoe a cada um de uma forma toda especial.
Já quero aqui retornar ao nosso pastor Gesaí, pastor dirigente da igreja. Pastor Valdivino está ali na cantina, trabalhando muito, né? Para poder dar conta aí do almoço até o meio-dia, para que todos possam almoçar, ir para suas casas e falar bem, né, do trabalho, da obra do Senhor, para que no próximo domingo nós continuemos aqui na Escola Bíblica Dominical, no terceiro trimestre, onde o pastor Gesaí vai estar ministrando a primeira lição. Então vamos lá aos sorteios. Vamos ver quem vai ganhar aí Primeiro vai ser as cestas. São 4. Então tá aqui, irmão, ó, as pessoas que mais precisam. Então são 4. Pastor Jaziel, vai lendo aqui. Tem que estar aqui, né? A primeira cesta, Andréia, mãos que louvam. Cadê a Andréia? Pode vir aqui. Segunda cesta. Rosilene, vamos sei qual que é, não sei minha esposa agora, né? Vai falar com as pessoas que precisam. Deve ser alguém deles lá. Rosilene. Quem foi a Rosilene? Passa para frente, pastor. Roselena. Uma rosa, vem cá, uma rosa. Pastor Atenides. Vai lá, pastor. E a irmã Dorilene. A Dorilene eu acho que está lá na cantina. Tá aí, irmão. Muito bem distribuída. As pessoas que realmente precisam. Muito bem. Deus abençoe. Então agora vamos sortear o kit Boticário. Agora é todo mundo, né? Quem pegou o papelzinho, tem um número aí. Irmã Roselena, vem pegar a cesta aqui. Corre aqui, pra você tirar foto. Vamos lá. Qual é o número que vai ser sorteado aí? 126. Quem está com o número 126? Tá lá, dona Helena. Vem cá pegar o kit Boticário. Muito bem. Mais alguma coisa, pastor? Meus irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês, por essa linda festa. É você que fez essa festa acontecer bonita, como aconteceu, especialmente os nossos visitantes. Quero louvar a Deus pelo pastor Gessé e a sua caravana lá do Lago Azul 1. Está aí a caravana da igreja Lago Azul 1. Louvar a Deus pela vida do pastor Jurivê. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado, pastor, por nos atender. Foi maravilhoso o ensino nesta manhã. Louvar a Deus pela vida da dupla, né? Moisés e Tiago. Deus abençoe vocês. Cantar bonito para Jesus aqui. Deus seja louvado na vida de vocês. E assim, louvar a Deus pela vida de todos que vieram participar conosco, a igreja local. Deus abençoe a todos. Olha, orientar os irmãos que, terminando aqui, vocês vão subir ali para o salão, viu? Tem almoço para todo mundo. Não precisa de desespero, tem comida à vontade. Deus abençoe a cantora Vitória, que nos atendeu também. Deus continue abençoando seu ministério. Meus irmãos, às 18 horas é o início do nosso culto e nós estamos avisando. Nós teremos aqui o pastor Roberto Almeida, de São Paulo, já está agendado conosco aqui para a ministração da palavra do Senhor. Esperamos todos vocês. Venha, traga a sua família, não falte, ok? Vamos todos de pé, orarmos a Deus, encerrando a escola bíblica. Deus abençoe o pastor Jaziel, tem sido um excelente ministrante e diretor da nossa escola, né? Ele e toda a sua equipe. É lógico que ele não faz sozinho. Deus abençoe vocês. Deus abençoe os irmãos que hoje trabalharam ali na cantina, fazendo ali o delicioso almoço que vamos saborear daqui a pouquinho. Oremos.
Você pode orar comigo? Deus e Pai, no precioso nome de Jesus, oramos e te agradecemos, ó Deus, mais uma vez, grato por essa escola bíblica dominical. Obrigado, ó Deus, pela palavra que foi ministrada sobre a nossa vida, que nós continuamos firmes, praticando, ó Deus, aquilo que aprendemos nesta manhã. Nos abençoe agora no almoço, nos abençoe no culto à noite, seja conosco, no nome de Jesus, oramos e te agradecemos, amém. Terminada a escola, no nome de Jesus, vamos todos para o salão. Deus abençoe a todos.